comigo, leva para a tua igreja. Eu queria trazer, no meu coração, eu queria trazer uma palavra de ânimo, né, para o ano. E o Senhor falou comigo, leva a palavra de ânimo, mas também leva uma palavra de alerta. Se eu pudesse trazer um título, não seria apenas um título, porque eu vou dividir essa pregação em 3 partes. Seria em 3 partes, ela vai ser direta, mas vai ser dividida em 3 versículos diferentes da Bíblia. Seria perdão, recomeço e fé. Certo? Então, vocês possam guardar isso com vocês. Perdão, recomeço e fé. E eu vou estar iniciando com o perdão. Certo? Então, eu queria que você, em nome de Jesus, abrisse a sua Bíblia aí no livro de Gênesis 45. Primeiro livro da Bíblia. Comecinho lá, Gênesis 45. Gênesis 45 a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14, ok? Então vamos lá, a palavra de Deus fala aqui: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca, que vos fala. E fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Amém? Irmãos, antes de iniciar a palavra aqui, eu queria, como sempre, agradecer ao pastor. E diante de hoje, que a igreja está com a maioria dos nossos irmãos, né? Hoje, graças a Deus, veio bastante gente. Eu queria fazer aqui publicamente, né, um agradecimento ao nosso pastor, né, nosso pastor José Franco. Eu sempre costumo fazer curso aqui no púlpito, porque não é fácil, né, não é fácil manter essa obra, manter esse reino. É só pela misericórdia do Senhor, né? Nós sabemos o que o nosso pastor vem passando em casa, as dificuldades com sua esposa, e mesmo assim, incansavelmente, ele está em luta pela obra, né? Assim como os grandes guerreiros do Senhor, como Davi, né, que foi um grande guerreiro, assim esse homem está aqui diante de nós, em carne e osso, pecador, mas com um coração extremamente apontado ao alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Senhor. Então, pastor, eu queria aqui, em nome da nossa igreja, em nome da nossa pequena, mas ungida igreja, agradecer ao Senhor, primeiramente a Deus, pela sua vida, né? E eu tenho certeza que eu falo aqui por todos, por cada um aqui,
que sempre precisaram das suas palavras, que sempre fomos acobertados pelo seu amor, acobertados pelo seu carinho de amigo, seu carinho de pai, seu carinho de pastor. Então, sinta-se acolhido. Agora é você quem precisa do nosso amor, quem precisa do nosso carinho. Eu queria aqui nesse púlpito poder lhe agradecer em nome de Jesus pela sua vida, porque eu não sei o que seria de nós aqui. Tem gente que mora aqui há 4 anos, 5 anos, como eu e Rino, gente que mora muito mais tempo. Eu não sei o que seria de nós sem o seu suporte como pastor. Então, agradeço primeiramente ao pastor Luiz lá no Arma, e primeiramente a Deus, ao pastor Luiz e ao Senhor por todo o apoio e por todo o amor a essa igreja. Se hoje estamos aqui confortáveis nessa igreja, nesse lar aqui, que é um lar aconchegante, foi diante de tantas lutas que o Senhor teve, reuniões, tantas orações, tanto joelho no chão, e Deus, como sempre, tem honrado. Então, sinta-se abraçado pela sua igreja, viu, meu pastor? Nós lhe amamos. Amém. Então, irmãos, vamos voltando aqui a palavra. Como todos sabem um pouco da história de José, né? José, ele foi um filho dentre 11, que ele era admirado pelo seu pai, né? Eu não me lembro se ele era o filho caçula, mas eu sei que ele era o primeiro filho o penúltimo, mas ele era o primeiro filho da Raquel, que era a esposa que ele mais amou, né? Era a mulher que ele mais amou. Então, o José, ele era visto de forma diferente pelo pai dele. Não só por esse motivo, mas também porque ele era diferenciado, né? Ele sempre buscava fazer da melhor forma as coisas, ele era inteligente. Então, seus irmãos criou muito ciúme aos seus irmãos. E seus irmãos armaram lá uma pequena emboscada para vender José. E conseguiram lá vender José como escravo, venderam José como escravo e levaram as túnicas de José, rasgaram as roupas de José e levaram ao pai e disseram: ó, pai, o José morreu, né? Foi atacado por um animal e ele não está mais entre nós. Então seu pai chorou bastante, ficou muito triste, porque José era um filho muito querido, mas ele não havia morrido, ele havia sido vendido para um homem de nome Potifar. E esse homem levou José como escravo, e José, lá onde ele estava lá no Egito, ele foi se destacando novamente, né, aos olhos de Potifar. E Potifar, como era faraó, levou José a ser o governador do Egito, né? Então José saiu de escravo para governador. Tem muitos pastores, muitos historiadores adoram usar a história de José, porque realmente ele saiu, né, como quem diz, do pó para a glória, né, terrena, em termos de status. Mas o que é que eu quero falar sobre isso? Eu queria relacionar esse versículo 45 de José sobre a questão das nossas memórias, né? Porque José aqui, esse primeiro trecho de José, quando fala que ele chorou e todo o Egito ouviu, né? Até a casa de Faraó ouviu. Ou seja, fala que ele levantou a sua voz com choro. Isso aqui foi quando ele encontrou os irmãos dele. Os irmãos dele venderam ele passou anos como escravo, e anos depois, que a Bíblia não fala, deve ser em torno de 17, 18 anos, porque a Bíblia fala que ele se tornou governador com 30 e ele foi vendido em torno de 17, 18 anos. Então deve ser após 15, 16 anos, ele reencontrou os irmãos, né, todos os seus irmãos, ele como governador. E a Bíblia fala que os irmãos dele, quando viram, ficaram assustados, porque venderam ele como escravo. Como é que ele estava, como é que ele era governador do Egito? Então todos ficaram espantados, e eu entendo que todos imaginaram que ali José haveria de dar o troco aos seus irmãos, haveria de punir seus irmãos, né? Porque você imagina, você ser vendido como escravo, quando você se encontra depois de 20 anos como governador, qual é a tendência humana? Vou me vingar, né? E a Bíblia fala que José fez exatamente o contrário. Nesse trecho aqui, o que é que José fez? Ele liberou perdão. A Bíblia fala que ele chorou tão alto, mas tão alto, que até a casa de Faraó
ouviu, que era a casa mais distante, uma casa muito longe lá no Egito, era a casa que ficava separada. Até lá, todos os empregados, funcionários estavam ouvindo o choro de José. Ou seja, e a gente sabe que o choro é uma liberação de perdão, quando a gente está com alguma coisa, né, que nos prende. Vou dar um exemplo, quando eu sempre via muito aqueles programas de TV, eu gostava de ver aqueles casos de mães que não abandonavam os filhos e viam depois de 30 anos reencontrar os filhos. E quando reencontra, pode ver que é um choro incontrolável. Né? Ali está havendo uma liberação de perdão. Né? Então, esse capítulo 45 mostra isso, quando José libertou o perdão. Por quê, irmãos? Porque a gente tem as nossas memórias, a gente tem memórias boas e memórias ruins na nossa vida. Né? Sempre vai ter memórias boas e memórias ruins. Mas Deus não nos deu o poder da gente deletar as memórias. Deus nos deu o poder da gente poder esquecer. Se você não quiser lembrar, você até consegue, mas você não consegue deletar. Correto? Então, traumas, problemas que você teve na infância, você vai conseguir esquecer, mas não deletar. Então você precisa do perdão. Você precisa liberar perdão, seja no que for, para que você possa viver, para que você possa se libertar. Estava lendo alguns estudiosos, teólogos, cristãos, falam que a maior isca de Satanás é a falta do perdão. A falta de perdão é uma das maiores iscas de Satanás, onde Satanás trabalha no seu coração para lhe tirar da presença de Deus. E você pode perceber que é verdade, né? Porque a falta de perdão, quando você para pensar em alguém que lhe magoou e você não perdoou, você vai ter um sentimento de raiva. Não tem como você ter outro sentimento, você vai ter um sentimento de raiva. E aí é só através de muita oração, né? De muito joelho no chão, muita oração ao Senhor, que você vai conseguir se libertar disso. Nós tínhamos um colega aqui que tinha um problema com o pai dele. Ele já tinha muitos anos que ele não falava com o pai dele. E ele foi trabalhando em oração para poder falar com o pai. Não obteve resposta no primeiro contato, quando tentou contato com o pai. Mas orando, Deus foi amolecendo o coração dele até que ele conseguiu o retorno do pai. Ou seja, o Senhor trabalhou tanto nele quanto no pai. Porque, meu irmão, a ausência de perdão, ela é um câncer e ela se propaga. Se você não perdoa, aquilo vai aumentando em você. Isso aí é fato, é certo. E enquanto você não libera, enquanto você não perdoa, você fica preso àquilo ali. Porque o veneno vai estar em você, não está na pessoa. Quem lhe machucou, esqueceu. Quem lhe machucou há 3 anos atrás já esqueceu, nem lembra de você mais. Mas você está aí com o seu coração amargurado, porque você lembra, você não consegue deletar, então você fica lembrando, aquilo fica ali remoendo, aquilo fica ali machucando. Então libere, meu irmão. Libere perdão para que você possa respirar e viver as coisas de Deus. Como esses problemas, esses traumas são como lixos entulhados na nossa mente. Lixos entulhados no nosso coração, no nosso corpo, que a gente precisa expurgar, botar para fora. Se você não tenta isso, se você se acomoda com isso, você vai sofrer a sua vida toda, porque você vai estar o tempo todo com esse lixo dentro de você. Então, meu irmão, libere perdão. Também a maioria dos estudiosos também falam sobre a questão medicinal. Hoje a nossa geração é a geração que mais se precisa de remédios, remédios tarja preta, remédios de depressão, remédios de ansiedade. Essa geração que nós vivemos é onde a indústria farmacêutica está mais lucrando com esse tipo de medicamento. Não porque os médicos estão receitando por querer, mas é porque é necessidade. E eu garanto a vocês, meus irmãos, que mais de 50% disso é por ansiedade de perdão. E é por isso que a nossa igreja, por isso que Jesus pregou tanto isso. Uma das premissas do Senhor, que a gente possa bater na tua face e dar outra. Perdoa.
Deixa passar. Se você se aprisiona com isso, meu irmão, isso vai te consumir, te consumir, te consumir. É como um câncer. Então, todos os anos a gente tem os nossos planos, né? Esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou estudar, vou ler a Bíblia, vou ler o plano da Bíblia lá, vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas e aí, você vai perdoar? Você vai fazer desse ano um ano novo, realmente diferente? Ou você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você faz todo ano? Sem cumprir as suas metas, ou às vezes cumprir um mês, 2 meses, mas depois deixa de lado, esquece. Eu te indico, a primeira meta desse ano a você fazer, de 2019, agora que a gente está começando em janeiro, é perdoar. Antes de malhar, antes de emagrecer, de fazer o que você quiser, de estudar, de fazer o curso, teste perdoar. Coloque aí até o final de janeiro, eu vou perdoar aquela pessoa que me magoou. Eu vou perdoar aquelas 3 pessoas que eu sou obrigado. Eu vou entregar ao Senhor, que por mais que você não tenha coragem de ligar, de falar, por mais que você não tenha coragem, mas peça a Deus, ore. Deus vai libertar. Deus libertou esse nosso amigo com o pai dele através da oração. E Deus o honrou. Na verdade, o pastor sabe do que eu estou falando. E Deus o honrou. E hoje ele tem uma relação linda com o pai dele, uma relação de recomeço, uma relação de isso é que eu posso falar, de reamor. Então libere perdão, meu. Não guarde isso para você. Isso aí só vai lhe destruir. Lembre-se, não liberar perdão é um câncer que se propaga. É premissa do Senhor Jesus. Liberar perdão. Então esse é o primeiro ponto que eu deixo sobre hoje. Certo? José liberou perdão diante dos seus irmãos. José, quando viu os irmãos ficaram, já deram um passo para trás. Tão frito. Só que José fez, vem, abraçou a todos e chorou. E diz, a Bíblia fala que José conseguiu, como governador, conseguiu os melhores terrenos do Egito para a família dele. E falou para os irmãos, vai lá, traz nosso pai, traz as ovelhas, traz as vacas, traz os filhos dos filhos, os netos que já nasceram, traz todo mundo. A gente vai morar aqui separado, e eu estou separando uma terra abençoada para vocês. E José cumpriu e fez, porque ele liberou perdão. Aí eu fiquei imaginando qual seria o desfecho da história se José tivesse punido. Como estaria escrito aqui na Bíblia, pastor, se José tivesse punido os irmãos? Liberou, meu irmão. Ele liberou perdão. E aí, Deus faz tudo novo. E aí Deus faz uma nova história. Deus recria uma nova história. Porque é assim que Ele faz. Irmãos, abram lá em Isaías, por favor. O livro de Isaías. Aleluia, Jesus. Isaías 43. Primeira meta de 2019, liberar perdão. Amém, igreja? Amém. Antes de qualquer coisa, liberar perdão. Primeira meta de 2019, liberar perdão. Amém, irmão? Amém. Isaías 43, versículos 7 a 19. A palavra de Deus fala aqui: a todos os que são chamados pelo meu nome, e ao que criei minha glória, e os formei sim, e os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvido. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saipas e me creias, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim
não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigo contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus dos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei tudo novo, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Irmãos, o Senhor aqui está falando em outra palavra, que Ele não tem como começar o novo, enquanto aquilo que é velho domina o seu coração. Se você reler o que eu li aqui, do versículo 7 ao 19, Deus está dizendo, em outras palavras, que você não tem como começar nada novo na sua vida, se você não deixar o que é velho dominar o seu coração. Eita Deus. Irmãos, a gente costuma se aprisionar às histórias. A gente costuma viver e a gente não entende que Deus sempre tem um ciclo na vida da gente. O Senhor, Ele constrói a nossa vida em recomeço. Ele constrói a nossa vida em passagens. Talvez você possa dar esses ciclos, talvez você possa fechar, mas se você tiver percepção na sua vida, no que acontece ano a ano, você vai entender que Deus fecha ciclos. E é nesse fechamento de ciclos que você precisa deixar o que é velho para trás e começar a viver o que é novo. Não adianta, meu irmão, se você quiser, eu vou dizer aqui uma coisa forte, mas se você quiser viver as coisas novas, pensando nas coisas velhas, você não está, meu irmão, no caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus, em vários momentos, a Bíblia fala que eis que faço tudo novo, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo que vem é novo. Meu irmão, isso é a percepção, o Senhor falando para você ter entendimento sobre os ciclos. Se você não tiver entendimento sobre esses ciclos, você vai vagar por essa vida. Você vai vagar, e os anos vão passar, e você vai ter suas coisas, você vai ter o seu trabalho, você vai ter o seu dinheiro, você vai passar por dificuldades, você vai ter a sua vida, mas a sua vida não vai ter sentido, porque vai passar. Se você tiver entendimento nesses ciclos que se fecham, você vai viver o que Deus tem para você. Porque tem ciclos que Deus manda pesado, meu irmão. Tem ciclos que Deus manda massacrando, duro, passando por dificuldades, passando por dificuldade de pagamento, passando por fome, passando por deserto, passando por luta. Aí você se ajoelha e faz: meu Deus, o Senhor, não é possível, o Senhor não está olhando para mim, eu não existo, porque nada está acontecendo. Meu irmão, viva o ciclo. É deserto, é luta, mas eis que faço tudo novo. Se mantém firme no Senhor, se mantém firme na palavra de Deus, que Deus te dará vitória. Esse ciclo há de fechar, meu irmão. Esse ciclo há de terminar. E Deus vai fazer tudo novo. Em quantos profetas, quantos homens de Jesus Deus não fez isso na Bíblia?
Em quantos? A história de Jó que eu preguei aqui da última vez que eu preguei. O que Deus fez com Jó, meu irmão? O deserto que Deus jogou Jó no pó e disse: Satanás, faz o que tu quiser, só não mata ele. Eu falei aqui, misericórdia, que passe longe de Deus ter um olhar desse pra gente. Porque o que aquele homem aguentou, 99% dos homens dessa terra não aguentariam. Deus tirou tudo dele, tirou família, matou os filhos dele. Satanás destruiu a vida dele, acabou com ele. Mas Deus, chegou uma hora que Deus fechou o ciclo e fez tudo novo na vida de Jó. Então, meu irmão, para que esse ano seja diferenciado, para que esse ano seja um ano de vitória na sua vida, você precisa recomeçar. Você precisa ficar atento no que Deus tem para você, no que Deus está fazendo na sua vida, para poder recomeçar, para fechar esse ciclo. Se você mantiver dentro do seu coração tudo que é velho, tudo que é passado, eu estou lembrando do ano passado, meu Deus, meu filho está lá no Brasil, eu não sei se eu volto, eu vou agora, meu Deus, aquele namorado que eu tinha, eu não sei se eu volto para ele, meu irmão, tudo novo. As coisas passam, o tempo passa, você tem que viver as coisas novas que Deus tem para a sua vida. Não pode estar se apegando. Não estou dizendo para você que você vai abandonar sua família, não estou falando isso, mas você tem que estar atento ao ciclo do Senhor. Fazer esse ano um ano de vitória na sua vida só depende de você. Só depende de você se ater ao Senhor, se abraçar com o Senhor e fazer acontecer. E ter um entendimento da sua vitória, e ter um entendimento do propósito que Deus tem para a sua vida. Né? Porque quando você pensa que não dá, é quando dá. O pastor está rindo aqui. Quando você pensa, quando você pensa que acabou, aí é que começou, meu irmão. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Eu vou dar um exemplo aqui. Agora, que foi, veja só, vou usar o meu exemplo no púlpito, certo? Foi o que aconteceu com a Ali, fez a papelada dela sozinha, pediu ajuda a G, pediu ajuda a alguns amigos, fez a papelada com o João e mandou para a imigração. E a imigração mandou pedindo várias evidências, inclusive pedindo um fiador, que não sei o quê, e exigindo que ela mandasse a carta com um mês. Eu pensei, não dá, ela vai perder. Eu pensei, não dá, ela vai perder. Porque era difícil, meu irmão. Né? O pastor já usou o exemplo do caso dele várias vezes também. Era difícil. Mas quando a gente acha que não dá, aí Deus vem e faz, dá. Porque Deus usa o que é improvável para provar que Ele pode todas as coisas, meu irmão. Aleluia! Aquele mensagem dizendo que ela tinha sido aprovada, meu Deus, eu pedi perdão ao Senhor, fiquei tão feliz, e glória a Deus, ela mandou dizendo que ela estava com o perto dela, que ela estava com o social dela. Porque Deus usa aqueles os mais improváveis, para que a glória deles seja vista. Foi assim a mesma coisa com o pastor. E vai ser assim com a irmã Cláudia, onde todos não estão acreditando, mas Deus vai te dar vitória, meu. Deus vai te dar vitória. Deus vai fazer um renovo na sua vida. Deus fecha os ciclos e deixa Deus agir. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque você é fiel, você crê no Senhor, você está aqui na obra. O Senhor não desampara. A palavra de Deus fala que Ele não desampara aqueles que creem nele. Eu tenho certeza que Deus tem uma grande vitória para a senhora. Grande vitória para a senhora. Porque Deus é assim, Ele usa os improváveis para manifestar a sua glória. Abra aí 1 Samuel 17. Abra aí a sua Bíblia, 1 Samuel 17. Quando eu li a história desse homem, eu lembro muito do meu pastor. Ele não vai se encher de orgulho não, mas eu estava ontem lendo a história de Davi e só vi um pastor na minha cabeça. Não sei porque Deus estava colocando ele na minha cabeça, mas o Senhor sabe. 1 Samuel 17, 32. Nós vamos ler do versículo 32 até o 47. Preste atenção nessa história. Sanara, abra seus olhos e preste atenção nessa história. Vamos lá, menino?
A palavra de Deus fala: e Davi disse a Saul. Irmão, Saul era o rei de Israel, correto, pastor? Davi estava indo para guerrear contra os filisteus. Davi foi escolhido para guerrear contra Golias. Golias era um filisteu, desde pequeno era guerreiro. Desde criança ele era na tribo, ele era levantado para guerrear. Ele da idade do Noah, da Natália, ele já era com escudo na mão, espada. Os historiadores falam que ele foi programado para guerrear, para ser um guerreiro, um lutador. E esse homem cresceu tanto que historiadores falam que a estatura dele era próxima de 3 metros. Ou seja, ele era da altura dessa lâmpada aqui, ó. Você imagina um homem da altura dessa lâmpada, com um escudo na mão, um capacete de ferro e uma armadura para guerrear contra você. Você se imagine no lugar de Davi. Vamos ler a Bíblia. E Davi disse a Saul, ou seja, aqui Davi está se preparando para ir para a guerra, tá? Está se preparando para ir para o confronto. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Uma parada aqui. Saul está dizendo a Davi: meu irmão, não vá não, que não dá para você não. Não vá não, que você vai morrer. O cara tem 3 metros de altura. O cara luta desde criança. Você, franzino, a Bíblia fala que Davi era franzino, ruivo e pequeno. Olha o que Davi falou para Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Estou no 34, tá? Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão de barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Ou seja, Saul disse: vai, Boa sorte. vai, boa sorte, meu querido, que o Senhor te abençoe, porque eu vou ficar aqui. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça, ou seja, uma armadura, né? E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo todo sobre si. Ou seja, as armaduras ele tirou tudo. Ele não era acostumado com aquilo, e ele foi para a guerra, meu irmão, de short, de bermuda e camiseta. Vamos lá, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, ele escolheu 5 pedras, e pôs-la num alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Então você imagina a cena, né? Um cara de 3 metros de altura de um lado e Davi do outro. Versículo 41. E se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então você imagine aquele gigante de 3 metros indo com a luta, achando que ia encontrar um outro gigante do outro lado, do tamanho dele, para ter uma guerra, uma luta entre 2 homens, né? E aí ele vê um menino franzino de 17, 18 anos, magrinho, rapaz, sem nem uma armadura. E a Bíblia fala que ele gargalhou. Deve ter olhado e pastor, esse cara está de brincadeira comigo. Então diz que Golias o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto.
Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim. Imagine, frente a frente. E Golias disse a ele assim: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ou seja, ele ameaçou a Davi. Historiadores, pastor, falam que o Golias, ele babava. Ele era muito grande, diz que ele tinha uma boca muito grande, cheia de dente, e ele babava. Você imagina um cara olhando para você com 3 metros de altura e dizendo: eu vou arrancar a sua carne e dar para as aves do céu. E Davi franzindo o maguinho, imagina o Davi olhando assim, pastor. Venha. Agora, irmãos, Davi, porém, disse ao Filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Será que Davi foi confiante para essa luta, meu irmão? Então eu pergunto a você: como está a sua confiança no Senhor? Essa luta que você está passando, você está como Davi, meu irmão? Crendo que Deus vai fazer história, de que não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do teu inimigo, você está com o Senhor dos Exércitos, meu irmão. Nós somos povo santo, nós somos povos ao que o Senhor tem cuidado, tem carinho. Davi estava sentindo isso no coração. Davi tinha certeza que aquele gigante podia ter 3, 4, 5, 12 metros. Ele iria vencer, porque ele estava ali em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava ali em nome do Deus de Israel. E aí, irmãos, Davi termina falando: saberá que toda essa congregação do Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Ou seja, irmãos, Deus usa aquilo que é improvável. E para finalizar, todos sabem, Davi, ele deu um estilingue começaram a guerrear, e fala que a luta durou pouco tempo. Golias tentou vir bater nele, o Davi era muito rápido, correu e tal. Historiadores falam que a luta durou em torno de 1 minuto, viu, pastor? E ele tentando fugir, o Golias tentando pegar ele, e ele corria. E aí, meu amigo, ele pegou uma das pedras, uma das 5 que ele tinha pego no ribeiro, a mais pontiaguda, puxou. Historiadores falam que foi no meio da testa. Foi no local onde tinha aquele onde derruba realmente o homem. Falam que é aqui e no maxilar, né? Se for com muita força. Por isso que durante os boxes, as lutas, quando pega a certeza no maxilar, o homem apaga, né? Ou aqui na testa, no meio da testa. E foi onde Davi acertou ele, né? E aquele gigante, eu imagino que com um peso de 3 metros de altura, caindo como uma árvore, foi lá e arrancou a cabeça dele. Cumpriu o que ele falou, né? Que Deus tinha dito aí. Então, meu irmão, o que eu tenho para dizer a você é o seguinte: Deus, ele usou o improvável para mostrar sobre a glória dele, né? É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Foi assim que Deus fez em vários exemplos que a gente possa dar das nossas vidas, né? Que quando Deus quer, é Ele que tem a última palavra, né? Foi assim com a irmã Sheila, no processo da irmã Sheila, onde o Senhor já tinha tudo programado para ela, né? Já tinha tudo pronto. E como o pastor fala aqui, não existe barreiras. O pastor falou há 2 cultos atrás aqui: não vai existir portas para o propósito de Deus na sua vida.
né? Se tiver que ser aqui nos Estados Unidos, se você que está esperando visto, você que tem um desejo no seu coração de continuar morando aqui nessa terra, se for da vontade de Deus, Deus vai fazer, né? O que a gente precisa é confiar inteiramente, a gente precisa descansar no Senhor e crer que Ele tem o melhor e que todas as coisas vão acontecer, né? Existem vários irmãos aqui nesse propósito de espera de vista, né? Assim também é com a nossa irmã Cláudia, que está esperando aí o milagre do Senhor na vida dela. Deus fará, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus tem outros propósitos nas nossas vidas. A Bíblia fala que a gente não deve confiar em ninguém, não confiar em carros, confiar em cavalos. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa ter essa fé convicta de que é Ele, nós somos inteiramente dependentes dEle, né? Dependentes do Senhor para tudo. É Ele que nos levanta todos os dias, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá força para trabalhar. Só o Senhor, meu. Só a misericórdia de Deus para que a gente possa seguir adiante, né? Não tem outro. Então, eu queria que você tivesse isso, né? Guardasse isso no seu coração. Eu tenho um exemplo também da minha vida que me travou bastante, né? Foi quando eu tentei montar uma empresa lá no Brasil e deu errado. E eu fiquei em débito lá, eu fiquei devendo muita grana lá. E aí Deus fez um milagre na minha vida, que depois eu conto a vocês, alguns irmãos sabem. E Deus me tirou daquele abismo, que foi um milagre do Senhor, né, na minha vida. Deus me tirou assim do fundo do poço, do lamaçal. E Deus me levantou de novo, né? E ontem eu lendo, para poder trazer essa palavra para vocês, eu entendi que sobre esses ciclos que eu estava falando para vocês. E eu falei a mim mesmo que eu nunca mais eu queria ter, não iria tentar montar nada para mim, jamais na minha vida. Eu falei, Deus, o Senhor me tirou disso, eu jamais quero montar alguma coisa de novo, porque foi muita dor, foi muita luta, foi muita humilhação. Só que aí o Senhor falou para mim, não, meu filho, o ciclo fechou. Esse ciclo já fechou, já passou, entendeu? Você tem que continuar, você tem que prosseguir, você tem que tentar. Se é o desejo seu do seu coração, você precisa tentar, né? Eu estarei com você. Então, por isso que eu trago esse alerta, da gente estar com entendimento sobre esses ciclos que se fecham nas nossas portas. A gente tem que deixar para trás aquilo que passou. Não adianta, irmãos, não adianta. Para você fazer um ano maravilhoso, um ano de 2019, que vai ser excepcional na vida da gente, um ano de 2020 que vai ser melhor que 2019, um ano de 2021 melhor que 2020, a gente tem que se desapegar das coisas velhas, esquecer tudo que passou e caminhar com o Senhor, dando um ponto final nos ciclos, né? Então, perdão, recomeço e fé. São os três pontos que eu trouxe hoje aqui, né? Que você possa ter o perdão de José diante dos seus irmãos, que diante das suas lutas você possa ter esse perdão, perdoar aqueles que lhe feriram, perdoar aqueles que de alguma forma lhe machucaram, porque, meu irmão, o mundo é mau, as pessoas vão nos machucar mesmo sem a gente merecer. Mesmo sem a gente merecer, né? Eu passei uma luta semana passada que eu não merecia ter, que eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, por quê? Por quê? Né? Por que comigo? Eu tenho os meus defeitos, eu sou pecador, mas eu sou um cara bom, eu não faço mal a ninguém. E Satanás lançou uma flecha semana passada, irmão, muito forte na minha vida, querendo atacar a mim muito fortemente. Mas eu estava ali, como Davi, seguro no Senhor. Aleluia. Sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe da minha vida, de cada passo que eu dou. Louvados. O que Satanás trabalhar, eu tenho que confiar em Deus. As pessoas vão lhe ferir. 2019 vai vir cheio de batalha, vai vir cheio de problemas. Mas, meu irmão, confie verdadeiramente no Senhor. Descanse o seu coração, deita a sua cabeça no seu travesseiro, descanse
E saiba que Deus é por nós. Aleluia. Jamais, jamais o inimigo nos vencerá. Jamais Aleluia. Satanás vai vencer uma luta sua, Satanás, porque maior é aquele que nos protege, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que nos olha. A gente tem batalha dura, meu irmão. A gente tem lutas muito duras. Eu olho para os irmãos aqui, eu sei um pouco da vida de cada um. Eu sei das lutas, da angústia, da ansiedade, né? Sei um pouco, meu irmão Rino, ele sabe um pouco de mim. Eu sei da Nath, quanto a Nath tem lutado. Sei da irmã Cláudia, sei do Rodriguinho, sei das lutas dele. Eu sei, mas nós estamos aqui, ó. Não sei da do Júlio, mas ele sabe. Mas nós estamos aqui, ó. Porque nós queremos fortificar, nós queremos vivificar essa fé. Nós queremos dizer a Deus: Senhor, nós estamos aqui. Nós te amamos, nós te honramos. É a ti que vem toda a honra, toda a glória, toda a vitória vem do Senhor. Então, irmão, não desista. Lute, que o Senhor vai te honrar, sabendo que as batalhas virão. Vai vir luta grande aí, vai vir deserto, vai vir joelho no chão, vai vir dificuldade, mas vai vir as vitórias. Deus tem a última palavra. Amém, meus irmãos? Perdão, recomeço e fé. Tente trazer essas 3 palavras nesse começo de ano. Perdão, em primeiro lugar, vai ser o primeiro ponto das nossas vidas esse ano. Nath, perdão. A gente precisa se libertar. É uma bola de ferro no nosso pé. Perdoe a quem você precisa perdoar. Recomece e tenha fé. Aleluia. Amém? Pastor, eu encerro lhe agradecendo imensamente mais uma vez pela oportunidade, pela misericórdia de Deus, e lhe agradeço pela oportunidade de poder, sempre é muito bom, maravilhoso a gente poder trazer a palavra de Deus, pregar, então eu lhe agradeço imensamente, dizer que eu lhe amo, que você é o meu pastor amado nessa terra. Muito obrigado, pastor, lhe agradeço. Nossa também. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade, e que Deus possa nos honrar em 2019. Amém. Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelos louvores, pelo momento de oração, por esse momento gostoso na tua presença, na tua casa. Como a tua palavra diz, Senhor Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Senhor. Lá em Atos diz que o Senhor confirmava com sinais, falava ao teu povo, porque eles estavam sempre juntos, tinham tudo em comum, Senhor. Estavam sempre repartindo pão nas casas, no templo juntos. E é aí que o Senhor opera maravilhas, Pai. Nós te louvamos por essa igreja, por essa porta aberta, que o Senhor nos concede, Senhor, através do pastor Sean, que está nos abençoando com esse local, Senhor Deus, que a tua casa, para te adorarmos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por sempre atender nossas orações. Abençoa a alimentação, queremos comer lá fora. Abençoa a Carol, os irmãos que sempre têm abençoado a tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelas crianças, abençoe elas lá. Abençoa nossos irmãos que não puderem estar conosco hoje, tu sabes o motivo. Visite eles também lá, Senhor. Ministre sobre o coração deles, Espírito Santo, esta palavra, Senhor, nos despede em paz, nos leva em segurança, Senhor. Abençoa nossas famílias, nossas casas, nossos lares, com a tua bênção maravilhosa. Perdoa nossos pecados, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a igreja que está aguardando o noivo Jesus voltar. Abençoa o teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Que todos que recebem essa bênção digam amém bem alegre. Amém. Um amém bem alegre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão, diga para ele: perdão, recomeço e fé.